Combinadinho dele vir, está conosco aqui também, para ministrar a palavra do Senhor, amém? Vocês abriram a Bíblia de vocês? Marcos capítulo 1. Eu vou ler o versículo 14 ao 20, diz assim, eu vou ler 2 textos a respeito dessa passagem. Marcos, do 14 ao 20, fala aqui nesse momento sobre a vocação dos primeiros apóstolos, ou seja, eles sendo chamados para o ministério. E aqui diz, no Evangelho de Marcos, descrito por Marcos, e depois que João foi entregue à prisão, isso fala João o Batista, né? Veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele, foram após Jesus, amém? Agora também quero ler esse mesmo texto que está em Lucas capítulo 5, vá para Lucas capítulo 5, nós vemos na verdade, os 4 evangelhos falam a respeito dessa história. O Mateus, Marcos e João, eles passam, estavam ansiosos para escrever o assunto, passam muito rápido sobre isso, né? Eu acho que foram pelo impacto, né? Ou pelo momento em que viveram ali, tanto Mateus e João, e Marcos não sei, mas Lucas, como médico, ele teve o cuidado de detalhar melhor o que de fato aconteceu naquele primeiro momento, no momento em que Jesus estava estabelecendo a sua igreja, trazendo e chamando para si os primeiros discípulos que iriam avançar com a palavra do Evangelho, ministrando o reino de Deus e levando salvação a todos aqueles que precisavam ser salvos, amém? Vocês estão aí, Lucas capítulo 5? Ok, em Lucas capítulo 5, diz assim, do versículo 1 em diante, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lago de Genezaré é uma parte da praia do mar da Galiléia. O mar da Galiléia é uma grande represa, né? Não é um mar aberto, mas é uma grande represa, bastante extensa, e cada região dela, essas praias têm um nome. Nesse caso, estava Jesus deste lado, ali junto, que é chamado de Lago de Genezaré, e a multidão vinha apertando Jesus, porque elas estavam sedentas, elas queriam ouvir a respeito do reino dos céus, elas queriam ouvir a respeito do que Deus tinha para ela, do propósito. E aí, no versículo 2 diz, e Jesus viu, estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus dizendo, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Diz para ele, vá no lugar mais profundo, vá mais para o meio da represa, joguem as tarrafas, arrastem essas tarrafas, porque era assim que eles pescavam, não era de varinha, né? Lancem essas redes, prendam as redes, arrastam a rede para fazer essa pesca. E respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou quase estavam afundando. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo poder do Senhor e pela tua unção nesta manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui sendo ministrado pelo Senhor e pelo teu Santo Espírito. Pai, desde já eu repreendo todo mal, manietamos o valente, toda e qualquer influência maligna ou estratégia satânica contra a tua palavra e contra o crescimento da tua igreja. Pai, seja agora repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa soprar em nosso meio com liberdade, autoridade, e possa, Senhor Deus, trazer à nossa consciência aquilo que de fato o Senhor tem preparado desde antes a fundação do mundo para as nossas vidas, para a vida de todos que aqui estão. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, em o nome de Jesus, para aprendermos, para sermos ensinados e crescermos um pouco mais diante do Senhor em graça e sabedoria. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Pois bem, estão todos me ouvindo aí atrás? Então, por gentileza, cesse a conversa paralela, que aí você me ajuda, tá bom? Eu estou providenciando caixas de som, nós vamos colocar aí atrás, para o som aí atrás ficar bem alto, para não deixar as pessoas mais conversarem, entendeu? Aí quanto mais som, menos elas conversam, é verdade. É psicológico isso acontece. Como o som chega fraquinho lá atrás, já vê o povo na frente que não conversa, porque o som está alto, né? Mas aí quando chega mais fraco lá, estimula a conversa, né? Bom, enfim, voltando aqui para a palavra do Senhor, como eu disse, os evangelhos relatam essa história de uma forma diferente, e Lucas aqui detalha este momento em que os discípulos estão sendo chamados. O tema dessa mensagem: sendo chamado pelo Senhor para um propósito, né? Esse é o momento em que alguns dos muitos discípulos foram chamados, né? E é tão lindo de ver e saber que ali foi o início de um processo, foi o início de um chamado, mas esse chamado ainda não cessou. O Senhor ainda em nossos dias continua chamando homens e mulheres para o propósito do seu reino. Esse chamado ainda não cessou e não cessará até a sua volta, amém? Enquanto Jesus não voltar, Deus ainda está atraindo para a sua presença homens e mulheres que precisam cumprir o chamado do Senhor. E aqui nós vemos isso acontecer nesse cenário, no cenário do mar da Galileia, né? Um momento em que a multidão ali sedenta, uma multidão sedenta, irmão, querendo saber a respeito do reino dos céus, uma multidão sedenta por Deus, né? A alma ansiando por conhecer mais, conhecer aquilo que Deus tinha para eles. E ali estavam apertando Jesus. Jesus foi ficando encurralado naquela circunstância, encurralado, até chegar naquele trecho ali do mar da Galileia, né, conhecido como Lago de Genezaré, e era uma vila de pescadores, é um local onde as embarcações de pesca acabavam ali atracando, né, barcos menores, maiores,
E de repente, chegando ali naquele local, Jesus viu que tinha 2 barcos parados. Não acredito que tinha só 2 barcos. Lucas relata 2 barcos, porque eram ali daquela família que tinha aquela empresa, e estavam ali naquele momento já lavando as suas redes, cuidando, e já tinham voltado de uma noite de pesca, porque o horário correto porque eles faziam toda essa pescaria era durante a noite. E ali Jesus, ele entra em um dos barcos, ele adentra dos barcos, ele simplesmente entra em um barco e pede: afasta um pouco esse barco, porque a multidão estava ali. Então aquilo chamou a atenção dos pescadores, chamou a atenção de todo mundo. Aqueles pescadores já sabiam quem era Jesus, porque a fama de Jesus já estava percorrendo, porque todo o chamado do ministério começou ali, realmente na Galileia, né? na região da Galileia. Não começou bem de fato em Jerusalém, mas na região da Galileia começou os primeiros passos do Senhor, os milagres, e a notícia estava se espalhando. Era também muito estratégico, porque muitas pessoas passavam ali pela Galileia para ir para as outras cidades, para outras nações, tanto para a Síria. Os que subiam ou os que desciam para o Egito passavam na Mar da Galileia, porque a Mar da Galileia era o mar doce, mais próximo da região. Então as caravanas, elas acabavam parando ali nas suas viagens. Então naquele local foi que Jesus iniciou o seu ministério, para que a palavra do Senhor pudesse ser disseminada, pudesse ser espalhada para outras regiões. E aquela multidão sedenta por ouvir mais a respeito do reino do Senhor, Jesus acaba entrando em um daqueles barcos, né? É claro que se falando a respeito de Jesus, nós já podemos imaginar que ele sabia que era o barco de Simão. Mas eu quero trazer aqui a consciência nesta manhã, é que ele viu que ali tinha um barco, e ele decidiu entrar nesse barco. E Jesus continua fazendo exatamente desta maneira até os nossos dias. Ele observa a gente, ele olha para a gente e decide entrar no barco que a gente está. Ele toma essa decisão. Ele nunca nos abandonou. Ele muitas vezes ele está observando de longe, mas tem circunstâncias que ele realmente toma a decisão de entrar no nosso barco. Quer dizer, Jesus está entrando no barco da sua vida. Você não vai continuar uma caminhada sozinho, ou por você estar pensando: meu Deus, eu estou assim sozinho, querendo saber ou querendo ser instruído. Não, Jesus só está nesse barco. O que nós precisamos observar é ele entrando nesse barco, e vai mudar a sua história e a sua vida. O versículo 2 desse texto que eu li, de Lucas capítulo 5, diz que vem nesse barco, ele entrou nesse barco porque eram ali pescadores, né? E estavam ali, depois daquela noite de pesca, lavando as suas redes. Um dia de rotina, teoricamente, um dia frustrante, posso assim dizer, porque no contexto do texto que nós lemos, nós vimos Pedro dizer que a pescaria não tinha sido um sucesso, a pescaria tinha sido um caos, que eles não tinham pescado nada, e não pescar nada é nada, né? Imagine uma noite toda de trabalho e não pescar nada. Então estavam ali já lavando as redes. O outro texto lá diz que estavam consertando as redes, porque nessas pescarias danificam as redes também. Então todo aquele mover, aquele trabalho, aquele esforço para nada. E o que muitas vezes nós temos a sensação é de que nos esforçamos, e parece que nos esforçamos para nada, e não vemos o resultado que desejaríamos ver. Não enxergamos, não conseguimos ter essa dimensão, por esse prisma de ver algo, porque a nossa alma está sempre ansiando algo. Acabou. Não, parece que tem bateria. Tá verdinho. Mas sabe que não tem bateria. Eu acho que é eu que fico apertando, que só eu sei o quanto eu sofro aqui em cima desse altar.
Aperto aqui, aperto aqui. Não, deve ser bateria. Vamos trocar? O verde tem um pato no verde. Quer ver? Som. Teste, som. Estão me ouvindo bem? Tem um pato. Olha lá. Minha voz não é de pato. Estão me ouvindo bem aí? Então, pode trocar. Já trocou? Ah, tem que trocar com esse? Tem que falar para o cara da tesouraria deixar de mão de vaca e comprar pilha recarregável. Né? Ninguém pega o cara da tesouraria, né? Foi tudo cobrado do pastor, mas não é o pastor que gasta dinheiro, é o tesoureiro que gasta dinheiro. Pronto. Dê glória a Deus. O brasileiro é animado, né? Vocês estão batendo palma porque nós trocamos as pilhas do microfone. Cara, o brasileiro é uma pessoa incrível, não é? O europeu fica louco quando vê a gente. Vocês estão sorrindo do nada, porque a vida é maravilhosa. A gente nasceu para sorrir e se alegrar. Bom, eu estava no momento em que Jesus não nos deixa sozinho e entra no nosso barco. Foi isso, né? É isso? Não, eu estava no momento em que os discípulos estavam frustrados porque não tinham apanhado nada durante a noite. E muita gente anda assim no seu dia a dia, frustrado porque trabalha e não vê aquilo que desejaria ver, não alcança aquilo que estava almejando ver. E aí as pessoas vêm com aquele sentimento de frustração. Muitas pessoas se sentem assim, mas eu quero lhe dizer, não se sinta assim não, porque Deus está com você. E só o fato de você ter força e vigor para trabalhar já é uma bênção de Deus sobre a sua vida. É que a frustração vem porque as nossas expectativas, muitas vezes colocamos expectativas além do que podemos alcançar. Mas nós temos que olhar para aquilo que nós já alcançamos, para aquilo que Deus tem lhe dado, para a bênção que o Senhor já tem lhe dado, não é? Grato pelo que tem, mas o Senhor fará mais na sua vida. Posso ouvir amém? Porque quando a gente acha que nada está acontecendo, aí Ele aparece e decide entrar no seu barco. Quem sabe você estava lá, né, desistido, lavando as redes, meu Deus, mais um dia, mais uma semana, mais um ano, agora com inflação, ai meu Deus, daqui a pouco vai aumentar a gasolina, ai a comida está ficando cara no mercado, ai meu Deus, o que vai ser da minha história? Não se preocupe, Jesus vai entrar no seu barco, e quando Ele entrar no seu barco, todas as coisas serão transformadas, e o milagre do Senhor virá na sua direção. Posso ouvir amém? Amém. Mas quando Jesus entrou no barco, Ele fez primeiro uma atitude muito importante para o reino. Ele entrou no barco, afastou o barco e começou a ensinar as pessoas que estavam ouvindo. O ensino da palavra, o ensino sobre o reino de Deus, o conhecer o reino dos céus, os seus segredos. É isso que muda a nossa maneira de pensar, é isso que transforma o nosso interior. Não é por persuasão, por emoção. Não, o cristianismo é conhecendo a verdade que libera em nós uma libertação de nós mesmos, uma libertação dos nossos dogmas, paradigmas, que muitas vezes estão aprisionando a nossa mente, não nos permitindo olhar de uma forma diferente, não nos permitindo abrir o nosso entendimento para entender os planos e os propósitos do Senhor. Posso ouvir amém? Quiser dar um pouquinho mais de volume no meu microfone, por favor, gostaria que o povo lá me ouvisse. Então, querido, é importante você ter esse entendimento de que
o ensino da palavra, por mais simples que ele seja, a palavra do Senhor é uma palavra viva. Ela vem hoje de encontro ao seu coração. Ela vem hoje para te dar esse entendimento. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse isso. A verdade sobre o reino dos céus, a verdade sobre os segredos espirituais, é o que vai nos libertar, que vai, quando fala libertar, porque vai permitir com que a nossa mente possa olhar de uma forma diferente, porque a libertação e a mudança acontece quando nós aprendemos o ensino do reino dos céus, o ensino do reino de Deus. O apóstolo Paulo, pensa num cara super, mega inteligente daquela época, era Paulo. As pessoas não se metiam a besta de querer discutir com Paulo, porque Paulo foi ensinado numa escola top, foi ensinado por Gamaliel, aprendeu muito a respeito do Antigo Testamento, dos preceitos, das leis. E de repente, quando Paulo se converte, ele está vindo falar assim: irmão, preste atenção, escute, nós vamos dar sempre ao Senhor um culto racional. O nosso culto sempre será um sacrifício vivo, nós nos sacrificando diante de Deus. Mas preste atenção, só vai haver mudança quando você mudar o seu entendimento. Então ele diz: não fique no molde desse mundo, não se conforme, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos, ou seja, crie a forma com a renovação do vosso entendimento, pelo o ensino da palavra do reino do céu, porque quando assim o fizer, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Posso ouvir amém? Pode aplaudir Jesus? Então só haverá renovação do entendimento quando o aprendizado vier ao nosso coração, sim ou não? Não, porque muita gente sabe, tem gente perita, tem gente conhecedora, tem gente que gosta de conhecer, tem gente que lê, tem gente que se aprofunda, tem gente que, se você discutir, melhor não discutir. Não é por conhecer somente que haverá uma mudança em nós. A transformação, ela vem por conhecer e ser colocado em prática. Você pode agora pegar um videozinho no YouTube e colocar lá como jogar tênis. O vídeo vai te mostrar tudo, toda a técnica, os nomes, os lances, a forma das raquetadas, como é de um jeito, como é do outro, como tem que ser feito, o tempo, e você pode aprender tudo isso. Ou eu disse o jogo de tênis, ou ping-pong, né? Nós estamos aqui com o nosso campeão em ping-pong, ele é modesto, ele fica quietinho, né? O Ari é campeão das galáxias de ping-pong, acho que ninguém ganhou dele ainda, né? Então, mas se você colocar no YouTube, você vai ver, e você vai ter conhecimento. Mas eu vou botar a raquete na sua mão e a bolinha, e aí? Joga tênis, joga ping-pong, aí você não sabe. Você pode ter conhecimento, mas se você não colocar a prática, não haverá mudança. A palavra de Deus não é só conhecer, é vivê-la. A palavra de Deus é um estilo de vida. Se você está aqui e se você abre o seu coração para conhecer a palavra, ao sair daqui você precisa pôr isso em prática. Você precisa colocar isso em prática para viver esse sobrenatural, para ver o reino de Deus se manifestar na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. E aí Jesus estava ensinando, baixa um pouquinho o teclado, pastor Tiago, por favor. E Jesus estava ensinando naquele barco, e ensinando o que para a multidão? O que Jesus estava ensinando? Isso é muito interessante. Se fosse nos nossos dias, quem sabe Jesus estava alertando as pessoas para o mal da tecnologia. Quem sabe se fosse nos nossos dias, Jesus poderia estar dizendo assim: olha, cuidado, vós que são casados,
Não gaste o seu tempo no Facebook, nem no Instagram, quando o seu cônjuge está perto de você, porque o tempo passa rápido. Hoje vocês jovens, amanhã vocês estarão velhos, e você não vai ter como aproveitar o tempo que passou. Então, essa tecnologia, ele aproxima os que estão longe, e distanciam os que estão perto. Então, cuidado, saiba usar com prudência. Quem sabe Jesus diria isso. Olha, não se usa celular quando se vai dormir na cama. Não é lugar apropriado. Não é lugar de boas conversas de pé da orelha, beijinhos e coraçõezinhos. Oh, vocês jovens, o uso excessivo disso vai lhe causar alguns males. Não use excessivamente, afinal de contas, a velocidade da informação vai condicionar o seu cérebro, vai lhe viciar. Você pode se tornar um viciado em tecnologia, e quando você não tiver aquilo, vai haver abstinência, e você não vai compreender o tempo, porque nem tudo chega veloz na sua vida. Na vida não é feita de fast food, pediu numa cabine e pegou na outra. Eu já disse há muito tempo atrás, que foi escrito por Salomão no livro de Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então há um tempo para as coisas acontecerem, e você precisa aprender a viver o tempo. Mas não era isso que Jesus ensinava, porque não tinha nada disso naquela época. Afinal de contas, tem gente aqui da nossa época que há 10 anos, 15 anos atrás não tinha, né? Acho que 20 anos atrás o celular era aquele tijolão, não tinha toda essa tecnologia que temos hoje, toda a velocidade. Mas o que Jesus ensinava então? Naquela época, as pessoas sedentas por Ele, ensinava os princípios morais do reino. Sim, Jesus falava de casamento naquela época, não era o problema da tecnologia, mas era o problema do relacionamento, porque ainda continuam se relacionando. As dificuldades da época eram outras, com as que acontecem hoje, mas ainda assim tinham dificuldade. Jesus com certeza naquela época estava ensinando a respeito do princípio sacerdotal, do marido com a sua esposa, dos pais com os seus filhos, dos filhos com os seus pais. Afinal de contas, a família é a base da criação, de tudo. E Jesus estava realmente ensinando. Jesus estava ensinando naquele tempo as questões do reino dos céus, o quanto é importante você ter um coração cheio de compaixão, o quanto é importante você aprender o princípio do perdão. E você, não é porque as pessoas erram ou acabam fazendo mal com você, que você vai permitir que o seu coração se preencha de raiva e de rancor, e você fique sofrendo o resto da vida. Mas o perdão é uma chave que vai lhe curar e te libertar, e fazer você enxergar a vida de forma diferente. Quem está me entendendo? Quem sabe foram essas coisas. Aqui o texto não relata exatamente o que Jesus ensinava ali para a multidão, mas sem sombra de dúvida, tudo que Jesus ensinava tinha dois princípios. Primeiro, o que eu vos ensino, vocês precisam acreditar, vocês precisam usar da fé. Marcos mesmo disse que Jesus dizia: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e crede no Evangelho. Então, tudo que Jesus ensinou tinha dois princípios. O primeiro, você precisa crer pela fé. É a fé, é pela fé que você vai para o céu, é pela fé que você vai viver a mudança na sua vida. É a fé de Deus, é a fé que você tem em Deus, e a fé que você tem na palavra, nos evangelhos. E quando Jesus diz através de Marcos, escrito por Marcos, crede no Evangelho, quando fala de Evangelho, fala sobre a vida de Jesus, sobre a vinda dele, sobre a sua passagem pela terra, sobre os seus ensinamentos, sobre tudo que Jesus ensinou, sobre o plano do céu. Então nós precisamos crer, é pela fé, porque se você não impor a fé sobre isso, você não vai viver uma mudança.
A fé é uma chave importante que precisa ser gerada dentro de você para que a mudança aconteça. Quem está me entendendo? Então, primeiro, precisa ser pela fé. E segundo, você precisa pôr em prática. Porque eu creio em Jesus dizendo, não adianta eu só dizer e instruir vocês, mas se vocês não acreditarem e se vocês saírem daqui e não colocarem isso em prática, não acontecerá nada. Vocês voltarão para a mesma velha criatura, para a mesma história, para a mesma vida, para o mesmismo. Vão lavar as redes porque estavam frustrados e nada tinha resolvido. Vão consertar as redes porque esse é o nosso dia a dia, mais um pesar, ó vida, ó céu. Mas eu quero lhe dizer, Jesus vai entrar no seu barco e essa história sua será mudada. Você vai impor a sua fé nisso, você vai crer nisso e você vai pôr isso em prática, porque o ensino da palavra sendo colocado em prática vai causar uma mudança extraordinária na sua vida. Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. No versículo 4 e 5, e quando Jesus acabou de fazer todo aquele sermão, ele deu uma ordem para Simão, que se chama Pedro, que depois teve esse nome mudado para Pedro, e disse para ele, agora vá, pegue o barco, vá lá no fundo. Jesus saiu daquele barco, agora você vá para o mar profundo, vai lançar as redes, arrastem as redes para pescar. Mas era dia. E aí, interessante porque Pedro responde Jesus, ele dá um feedback, ele não só obedece, mas ele dá um feedback para Jesus. Ele diz assim, mestre, porque sabia que Jesus estava ensinando e ensinava com muita sabedoria as coisas do reino. Eles já estavam sabendo, toda a vizinhança da Galileia sabia e conhecia a respeito de Jesus, agora que vinha ensinando e tinha esse dom de mestria, pela sabedoria com que ensinava a respeito das coisas espirituais. E aí Pedro disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Veja, quantas vezes a nossa vida está cheia de argumentos, porque nossa mente está cauterizada ou paralisada naquilo que vemos. Pedro estava dizendo, não há possibilidade, já fizemos e não aconteceu nada. Às vezes a nossa vida fica muito pautada em, eu já fiz e isso não deu certo. Quem já disse isso para você mesmo? Eu já fiz isso e isso não deu certo. Levante sua mão, olha aí. E quando a gente faz isso, a gente elimina essa possibilidade. Nós limitamos o que poderia dar certo. Eu já fiz isso, não deu certo. Nós já lançamos as redes e nós não apanhamos nada. E eu fico imaginando a cabeça de Pedro naquele momento dizendo assim, agora é de dia, né? E isso nós deveríamos ser feito à noite. Como é que eu vou fazer isso? Mas depois do ensino da palavra, porque à medida que Jesus ensinava dentro do barco, todos ficaram vendo, inclusive eles, toda a vila de pescadores e todo o povo que se ajuntou ali para ouvir Jesus ensinar a respeito do reino do céu. Então, no momento, no coração de Pedro, ele não acreditava, porque era mais forte as coisas deste mundo visuais, as coisas físicas, do que as espirituais. É o que a Bíblia diz quando fala que o nosso espírito, ele milita contra a nossa carne. Se estiver enganado, em Gálatas fala isso. Há uma luta, uma briga entre o corpo, a nossa mente e o que é espiritual, lutando um contra o outro. E muitas vezes nós temos nos inclinado para as coisas deste mundo.
Então não há essa possibilidade, Senhor, não há como isso acontecer. Nós já fizemos e não apanhamos nada. Mas aí ele diz: mas porque mandas, então eu lançarei a rede. Ou seja, Pedro está dizendo assim, não tem possibilidade disso acontecer, mas vai ficar na sua responsabilidade. O Senhor está dizendo: eu não vou passar vergonha, como o Senhor diz que é para a gente fazer, então vou fazer, vou lançar essa rede. Ou seja, tudo bem, apesar de Pedro não crer, mas o fato de fazer já é um sinal de mudança. O que Deus espera de nós é que a gente possa aprender a obedecer, porque a obediência vai nos levar a crer no sobrenatural. E esse princípio da obediência é um desafio para o cristão, porque parece que é enraizado em nós a desobediência, parece que é impregnado, parece como um vírus que entrou no nosso corpo e não quer sair. Em quantas circunstâncias nós somos desobedientes? Em quantas? Poderia passar meia hora aqui falando de coisas que vocês fazem, que vocês são desobedientes. Quantas vezes a esposa é desobediente com o seu marido, ou o marido com a esposa, ou os filhos com os pais, ou os pais com os filhos, ou na empresa, ou no negócio, ou na igreja. Quantas vezes vocês são desobedientes com o pastor? Desobediente com o pastor. Desobediente com o pastor. Desobediente com o pastor. Desobediente com o pastor. Opa, riscou o disco. Quem é da época do disco? Dividiu. A juventude não sabe o que é isso, né? Mas parece que é natural a gente desobedecer. Parece que não é assim, não, é só desobedecer. Na verdade, a obediência vai nos levar a viver o sobrenatural. Jesus não tem possibilidade. Nós já fizemos isso e não apanhamos nada, mas eu vou obedecer a sua palavra. Bora lá, bora André, vamos. Já chamou o irmão, já chamou a galera, subiram no barco, foram mais a fundo. Jesus saiu do barco e ficou com o povo na praia. E aí ficou esperando. Eu fiquei imaginando a cara de Jesus, a galera ali querendo, e Jesus dizendo: vamos observar, veja, observem. E aí Pedro vai com a galera e o seu barco mais profundo, e lançam as suas redes, e puxam as suas redes. E eles não precisaram lançar 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes, mas só o fato de lançar as redes, o sobrenatural se manifestou. Diz aqui no versículo 6 e 7: fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe. Era tão grande que rompia-se-lhes a rede. E aí, era tão desesperador aquele momento, tão fantástico, tão milagroso, e eles ficaram tão preocupados, porque a rede começou a se arrebentar em alguns pontos, que eles tiveram que chamar os amigos, chamar os companheiros, as pessoas dos outros barcos, para que pudessem ali ajudar, e foram, e encheram os barcos, e os barcos foram tão cheios, que estavam quase afundando no retorno para a praia. Então, o agir do sobrenatural, houve um milagre pelo agir da palavra profética. Então, agir conforme a palavra profética, ela libera precedentes sobrenaturais, para que a gente possa viver o milagre do Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20, versículo 20, a parte B: crede no Senhor, o vosso Deus, e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero lhe dizer, 2023, Jesus está no seu barco.
crise nenhuma vai alcançar a sua casa. Você vai pôr o seu coração com fé no Senhor, vai colocar a palavra de Deus em prática, e você verá um milagre extraordinário vindo dia após dia sobre a sua vida. Quem crê e recebe, dê um aplauso ao Senhor Jesus. O sobrenatural de Deus, ele é liberado quando agimos pela palavra. Quando obedecemos ao Senhor e agimos pela palavra, o poder sobrenatural de Deus, ele se manifesta. E veja que no versículo 7, eles fizeram até sinal para as pessoas que estavam ali, os companheiros, os barcos estavam mais próximos, que ainda estavam dentro do mar da Galileia, para que pudessem ali ajudar, né? E isso fala sobre o reino. Esse sinal, escute, o sinal de uma rede cheia de peixes, fala sobre abundância. É verdade? Então profetize na vida do seu irmão lá, fala, vai haver abundância na sua vida este ano, em todas as áreas. Sabe por que vai haver abundância? Porque Jesus estava chegando lá e viu o seu barco. Pastor, eu não preciso de dinheiro, eu preciso de alegria. Vai haver abundância e alegria. Deus vai dar uma alegria no seu coração tão extraordinária que essa depressão nunca mais vai chegar perto de você. Vai haver abundância, porque esse é um sinal de abundância. É um sinal do exagero de Deus sobre a sua vida. Isso vai te impactar tão grande que você vai passar o ano impactado com o mover que Deus fará na sua história. Isso também fala sobre prosperidade, porque aqueles peixes eram o sustento daqueles pescadores. Então o Senhor estava preocupado com isso também. Quando ele se sentiu ali deslocado naquele momento, levado pela multidão para aquele lago, e ele viu uma vila de pescadores, e viu aqueles homens, e viu aqueles barcos, e Jesus olhou assim, eu vou mudar a história logo dessa família aqui, e mudou a história de Zebedeu, e de toda a galera lá, porque Jesus tinha um chamado para aqueles filhos, e aí trouxe aquela grande prosperidade naquele momento, provisão de Deus. Então haverá provisão de Deus para a sua vida, haverá provisão de Deus para a sua vida, haverá provisão de Deus para a sua vida. Crede no Senhor, o seu Deus estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Haverá provisão de Deus para a sua vida. Não fique assustado. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Mas também esse sinal das redes cheias de peixes fala sobre o reino, fala sobre uma grande colheita que precisa ser feita, e uma colheita, e esse sinal espiritual dos peixes numa rede fala sobre salvação de vidas, de pessoas, de famílias, né? E isso fala sobre a obra do reino de Deus, e ela não acontece de forma isolada. Diga para a pessoa perto de você, fala assim, a obra do reino de Deus não acontece de forma isolada. Vai ser o pregador X que vai vir e eu vou ser impactado. Vai ser o cantor gospel YXZ. Sangue de Jesus tem poder. E aí Deus vai se manifestar. Não é isso que está acontecendo em Asbury, né? Asbury, na universidade, numa universidade. Não é numa igreja, é na capela de uma universidade. E de forma impactante, que ainda não cessou. Vamos para quantos dias? Cessou? Acabou? Acabou quando? Sexta. Mas ficaram quantos dias? 10 dias? 12 dias?
14, 12 dias. Fechou para a multidão que estava vindo de fora. Deixou só para os jovens da universidade. Sim, porque virou um caos, né? O povo estava voando do mundo todo lá, dos outros estados, para viver o avivamento que estava acontecendo naquela universidade. Mas o avivamento aconteceu e a glória de Deus se manifestou. E não foi por a posição de uma pessoa isolada, mas foi através da sua palavra. Uma palavra de amor, uma palavra de confronto, um ensino sobre o que Marcos estava dizendo, relatando o que Jesus disse quando começou a chamar os primeiros discípulos. Ele diz assim: o tempo está cumprido. Ele diz isso no versículo 15 de Marcos capítulo 1. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra, uma chamada para o arrependimento. E uma gota do amor de Deus foi derramada naquele lugar. Os jovens começaram a ir à frente, confessar os seus pecados, a se derramar na presença do Senhor, a adorar, e aquilo tomou toda aquela região, como muitos outros avivamentos têm acontecido aí ao redor do mundo. Por quê? Porque o reino de Deus não se estabelece de uma forma isolada, por uma pessoa. Não é você sozinho que fará o extraordinário acontecer. Não, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado não pela igreja, não pelas paredes. E o corpo de Cristo não é formado somente por você, porque você sozinho só é templo do Espírito Santo. Ele diz: você, quando recebe Jesus, se torna templo do Espírito Santo. Você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. Mas a igreja, ela se forma quando nós estamos aqui reunidos como corpo, como irmãos, juntos, uns com os outros, adorando e buscando a sua face. Então o conjunto, o coletivo, e a abundância foi tão grande, que aí eles tiveram que pedir ajuda para as pessoas que estavam próximas. Sabe quem é que estava próximo daquele pessoal? O concorrente. Eram os concorrentes. Os concorrentes estavam ali. Quem sabe alguns tinham brigas de tempo. Quem sabe qual nível de intrigas tinham uns com os outros, porque disputavam a sobrevivência ali naquele trecho, naquele local de pescaria. E de repente Jesus estava acabando com as intrigas e trazendo a unidade, porque o milagre do Senhor, o reino de Deus, quando se estabelece, ele faz isso. Ele acaba as intrigas, ele acaba os confrontos, ele traz o amor, ele traz a paz, ele traz a união do corpo, e o reino dele é estabelecido. E a união deles era com um propósito de resgatar e de trazer aqui espiritualmente aquela cena, a salvação de muitas e de muitas pessoas que precisam ser transformadas. Quando isso aconteceu, os discípulos voltaram com aqueles barcos lotados de peixe. Primeira coisa que Pedro fez quando chegou em terra, sabe o que foi? Ele disse assim: Jesus, se afasta de mim, porque sou um homem pecador. Nós estamos precisando conhecer a nós mesmos, porque as pessoas sabem muito da vida dos outros, do fulano, do cicano, do beltrano, do pastor, do líder, do outro, da minha sogra, do meu sogro, do meu irmão, da minha tia, dos meus filhos. Está na hora de você parar e olhar para si mesmo. Você precisa se conhecer, precisa saber quem você é. Aí Pedro disse assim: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Na verdade é o contrário disso. É que o constrangimento é tão grande que a gente teme em estar diante da santidade de Deus. Mas é o contrário disso. É Jesus próximo de você que vai lhe mostrar quem você é. E próximo de você é que vai transformar você, e vai deixar de você ser um pecador e de ser um homem, uma mulher santa na presença dele, para adorá-lo, para cumprir o propósito que ele chamou para você. Amém? Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Nós precisamos viver experiências sobrenaturais com Jesus.
é necessário viver essas experiências. Eu não sei quando foi a sua última experiência sobrenatural com Deus. Eu não sei se você teve uma vivência espiritual com Deus, se você viveu algo, uma experiência pessoal, sobrenatural com Jesus. Se não, eu quero lhe encorajar, busque isso em Deus, crede no Senhor, crede em Deus, arrependa-se e busque a presença dEle, para que você viva essa experiência. Você não viva no reino por ouvir as experiências dos outros, mas viva no reino por viver a sua experiência com Deus, para você entender que Ele é um Pai, e que Ele está próximo, e que Ele está no seu barco. Quem está me entendendo? E aí o que aconteceu? Todos ficaram espantados, perplexos com tudo aquilo que aconteceu. E Pedro também, tão espantado e tão preocupado naquele momento, que aí Jesus teve que acalmar o coração de Pedro assim, e falou assim: Pedro, não temas, Pedro, não fique temeroso, calma, a partir de hoje, você será pescador de homens. Eu acho Jesus um cara incrível. Só Ele consegue fazer isso. Só Jesus pega o cara que volta de uma pescaria milagrosa, no meio de todo mundo, toda a multidão, todo mundo vendo. O cara se ajoelha e fala assim: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Qualquer outro líder, qualquer outra pessoa dizendo assim: então precisa ir para o encontro, se transformar, vai mudar, está cheio de carrapato, demônio, vai arrancar tudo isso aí, vamos preparar tudo primeiro. Não, Jesus chega na frente de todo mundo e fala: calma, Pedro, não temas, hoje você vai ser meu discípulo. Você não vai mais pescar peixe, agora você vai pescar vidas comigo. Acabou esse negócio, pode vir, porque você foi escolhido. Deus está escolhendo você nesta manhã. Quem sabe você se sente assim: não, Senhor, faça de mim, eu sou um pecador. Não, Deus está escolhendo você nesta manhã. Deus sabe o quanto nós somos falhos. Deus sabe a fragilidade humana que nós temos. Deus sabe o quanto o nosso coração está cheio dessas coisas horríveis e terríveis. Mas o Senhor está vendo o seu coração também aqui, ouvindo a sua palavra, um ensinamento, moldando a sua mente, enraizando no seu interior. E Ele te escolheu para ser um homem, para ser uma mulher, para cumprir o propósito do reino do céu. Vira para a pessoa perto de você e fala assim: Deus escolheu você. Diga isso para 3 pessoas. Esse é o desejo de Deus. E diz a Bíblia que eles agora largaram tudo. Deixaram lá os pais, João e André, Pedro e seu irmão. Deixaram ali e seguiram a Jesus. Eu lhe pergunto nesta manhã: qual é a sua decisão? Porque a Bíblia diz que Jesus não os obrigou, mas Jesus os chamou, como tem chamado você. E eles tomaram uma decisão. E a decisão foi de seguir. E para seguir a Jesus precisou haver renúncia. Renúncia para seguir o propósito de Deus. Eles renunciaram naquele exato momento tudo aquilo que eles tinham, todo aquele momento incrível, e seguiram Jesus pelo caminho, mudando as suas vidas radicalmente. Não é que Jesus está falando para você hoje: mude a sua vida radicalmente, largue tudo que você tem. Não, Ele não está pedindo para você fazer isso, mas Ele está te chamando para ser um porta-voz do reino dEle nessa terra. Ele só está te chamando e dizendo: assim como eu te amei, morri por você, me entreguei naquela cruz, derramei meu sangue,
E alguém que entendeu o meu chamado e disse sim, e foi até você e falou do amor dele, e falou do amor de Jesus. Jesus está te chamando para ser agora esse porta-voz, que vai se importar com quem está perto de você, que vai se importar com aquele que precisa receber a salvação. Ele te chama nesta manhã. Ele te chama para que você possa viver o propósito do reino dos céus. Ele escreveu essa história a respeito de você. Ele está só esperando você dizer sim. Sim, pai, eu entendo. Eu vou por esse caminho. Um dia o Senhor me chamou para o segui-lo. Eu tomei uma decisão de segui-lo num caminho de ida sem volta. A minha vida, eu tenho que confessar para você, minha vida não piorou, minha vida melhorou em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas não é mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E quando Paulo diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, de fato ela é. Quem sabe, tem muita gente que às vezes fica experimentando as coisas amargas da vida. Não que nós não venhamos ter dificuldades, mas as dificuldades com Jesus são diferentes. Até o sabor delas são diferentes. Eu acho que toda dificuldade, toda tribulação, quando vem na direção, eu falo assim, isso tem sabor de vitória. Porque eu sei onde vai acabar. Porque eu sei quem é o meu Senhor. O meu Redentor vive. Ele está no trono, governando todas as coisas. O Senhor está te chamando nesta manhã, para que você possa cumprir o propósito do céu. A palavra de Deus diz em Lucas 9:24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Isso fala sobre a renúncia pelo reino, pelas vidas. E nós entendemos isso quando o amor de Deus, ele toca em nosso coração. Quando o amor de Deus invade o nosso interior. Quando o amor de Deus se torna real dentro de nós. Não de ouvir falar, porque vocês já ouviram muito sobre o amor de Deus, mas o que de fato isso é verdade em você. Muitas coisas às vezes bloqueiam até o amor de Deus em nós. Os traumas, as dificuldades do passado, as circunstâncias difíceis da vida. E às vezes olhamos e falamos, a vida foi cruel comigo. Se Deus existisse, eu não teria vivido aquilo. Não, querido, não. Esse mundo está no maligno. A nossa vida aqui, diante da eternidade, é uma vírgula. É um sopro. E passou-se todos os anos de vida, perto do que Deus tem para nós na eternidade. Mas mesmo nesse sopro, Deus está entrando no seu barco, Ele chamando para fazer parte do propósito. Nós fomos privilegiados por ter sido chamado para fazer parte do propósito do reino do céu. Perto de você tem gente sofrendo, perto de vocês tem gente amarga, perto de vocês tem gente que nos próximos dias se suicidam, porque não aguentam mais viver, não aguentam mais a dor e se matam. Perto de vocês tem pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. E Deus me trouxe nessa manhã para despertar você. Despertar você. A sua palavra, a
a sua experiência de amor com Jesus, compartilhada, vai mudar famílias, vai mudar as pessoas, vai trazer vida onde havia morte, vai trazer paz aonde estava estabelecido o caos, vai mudar toda a história dessas pessoas, mas principalmente vai mudar você, porque quando você se sentir parte disso, você vai entender mais profundo o propósito do céu. Coloque-se de pé, por favor. Se tem alguém aqui nessa manhã, eu quero lhe fazer um convite. Se você que está aqui nessa manhã, quem sabe você não confessou Jesus como Salvador da sua vida publicamente, isso publicamente, disse assim: eu nunca fiz isso, pastor, publicamente. E se você quer fazer isso hoje, eu quero lhe fazer esse convite, porque essa confissão pública é o seu primeiro passo na direção de Jesus. Não que você não tenha Jesus no coração, nem que você não saiba, você sabe, você está numa igreja, mas quem sabe você não tomou essa decisão, ou você não fez essa decisão publicamente. E se você não fez, se você sente agora no seu coração que você precisa fazer, eu lhe convido agora. Você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, levante a sua mão aonde você está, que eu vou orar por você. Tem alguém nesta manhã? Tem alguém? Se você já fez isso uma vez, e por qualquer motivo você se distanciou, e agora você sente no seu coração que você precisa se reconciliar com Jesus. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Esse é o momento. Eu também quero orar por você, se tiver alguém. Amém? Todos salvos? Mas Jesus está te chamando. Jesus chama os salvos para o cumprimento do propósito. O reino dos céus não tem sentido se não houver salvação. Felipe e a Thaís, né, esposa. Felipe está aqui hoje? Felipe, líder de célula? Não. Felipe está saindo com a sua célula toda semana para evangelizar. Na rua, no bar. Ele me disse: pastor, se na minha célula não há salvação, então não tem propósito ter célula. Eu me vi no Felipe. Quando eu comecei a minha célula, eu era maluco. Deixava a Thaís maluca da cabeça. Porque eu saía tarde da noite para evangelizar. E evangelizar na porta do cemitério, perto da meia-noite. Eu falei: não, é meia-noite que os macumbeiros vão fazer macumba. Eu vou lá evangelizar os macumbeiros. Os macumbeiros corriam de mim, mas eu encontrei o traficante, encontrei o drogado. Foi tudo para minha casa, levei tudo para dentro de casa. Quando eu falei: amor, você está vendo esse rapaz aqui? É bonzinho, gente boa. Está só sendo procurado para a polícia. Mas está aqui, ó, Jesus está entrando na vida dele, está mudando a história dele. Porque eu também tinha o mesmo sentido. Se não há salvação, qual é o propósito? Jesus não disse: fiquem e gritem para as pessoas venham. Jesus disse: ide. É o ide. Tem muitas pessoas que estão aqui conosco que não tem muito tempo de salvação, de conversão. São bebês na fé, nasceram há pouco tempo. Alguns nasceram esse ano, alguns nasceram ano passado, alguns nasceram já há alguns anos. Mas são crianças na fé, são bebês na fé. Estão vivendo o primeiro amor. Que esse primeiro amor nunca se apague do seu coração. Tem gente próxima de você que precisa viver esse primeiro amor. Quando Jesus encheu aquela rede de peixe, não foi só para Pedro se gabar, não. Ele falou: mas bota mais peixe, bota mais peixe, bota mais peixe, porque não vai ter outra ocasião. Vai ter que gritar para o lado. Ao ponto de: socorro, vem aqui. E quando aqueles pessoal se juntaram, o que aconteceu? O mestre nos deu uma ordem, e o milagre aconteceu.
E aquelas pessoas, eu posso aqui conjecturar, foram salvas, porque presenciaram o milagre, o testemunho de um milagre. Você precisa testemunhar o que Jesus fez com você, para as pessoas que estão perto de você, para que essas vidas também sejam salvas. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é um Deus poderoso. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está. Eu quero pedir a sua proteção primeiramente, para cada pessoa, cada homem e mulher que aqui está, cada filho seu, filha sua, porque o Senhor as formou, o Senhor os formou desde o ventre de suas mães, e o Senhor lhe deu sentido, o Senhor os amou, e os ama ainda. E eu creio, ó Pai, no propósito que o Senhor tem para cada um deles, porque o salmista descreve isso, que o Senhor escreveu uma linda história de vida, e que essa história de vida venha se cumprir, que a bênção do Senhor alcance essas vidas, alcance suas casas, alcance o seu coração, traga alegria, traga paz, traga o poder do Espírito Santo, o milagre, que o milagre do Senhor te alcance. Mas eu também lhe peço, Senhor, que o Senhor avive esses corações, no chamado do Senhor, que o Senhor os levante, porque o amor possa transbordar nesses corações, assim como aquelas redes transbordaram de peixes, e esse amor possa contagiar, possa salvar vidas, possa salvar o próximo, que nós precisamos amar como nós nos amamos, é mandamento do Senhor, e que essa unção e esse amor venha sobre essas vidas. Espírito Santo, sopra agora neste lugar com teu amor e paz. Eu quero que você feche os seus olhos e faça uma oração a Deus. Deus está aqui. Eu quero que você faça uma oração. Abre o seu coração e faça uma oração a Deus. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Ore ao Senhor neste momento. Faça uma oração, fale com Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Fale com Deus. Me conectou, salvou, curou. Sinta o amor de Jesus. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças. Eu
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Estenda suas mãos. Pai, eu abençoo a tua igreja com teu grande e eterno amor. Eu os abençoo com a graça redentora do seu Filho amado Cristo Jesus. Eu os abençoo com as consolações do Espírito Santo. E o Senhor os governe hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Beijo no coração. Amo vocês. Deus abençoe. Quero com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um